Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane Alves e hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem que nos faz refletir sobre como as nossas boas intenções podem se transformar em verdadeiros laços de morte na nossa vida. Nós acabamos de ler aqui a história de Gideão e é uma história bem conhecida, né? Gideão luta com os 300 valentes e vence os midianitas, mas no final da história tem um trechozinho que poucas pessoas pregam sobre ele e é muito interessante. Quando Gideão vence aquela batalha, ele pede para os ismaelitas que desse para ele as argolas de ouro que eles usavam no pescoço. O texto diz que eles eram ismaelitas e usavam argolas de ouro e eles estavam muito agradecidos a Gideão por Gideão ter lutado aquela guerra e ter vencido os amalequitas, né, os midianitas. Então eles estão ali agradecidos a Gideão, e eles falam: Gideão, obrigada, né? Você foi muito bom, você lutou e tal. Você tem que ser o nosso líder. E Gideão fala: não, eu não quero ser o líder de vocês. O líder de vocês é o Senhor. Mas me dê aí essas argolas de vocês, que eu tenho uma ideia com elas. Então, olha só. Gideão, ele estava muito crente, porque ele tinha acabado de vencer uma guerra de maneira sobrenatural. E Gideão sabia que aquilo foi sobrenatural. Gideão sabia que a maneira como ele venceu os midianitas foi uma maneira sobrenatural, porque não tinha como vencer humanamente falando com a estratégia que ele teve de lutar apenas com 300 homens. Então, ele sabia que era o Senhor e ele estava agradecido ao Senhor. E quando as pessoas pedem para ele ser o líder e comandar e governar e dirigir, ele fala: não, quem tem que comandar, governar e dirigir vocês é o Senhor. É Ele que já faz isso. Então ele pede essas argolas de ouro. E o texto diz aqui em Juízes, capítulo 8, que ele faz uma estola sacerdotal. Algumas versões chamam de ídolo, mas na minha versão, versículo 27, diz assim, ó: e desse peso deu muitos quilos de ouro. Então ele falou: e desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade, em Ofra. Então ele faz uma estola linda de ouro, né, uma coisa bonita, trabalhada, ornamentada, e coloca na cidade dele. Muito bem intencionado, muito grato a Deus pela vitória contra os midianitas. Só que no mesmo versículo já diz assim, ó: a estola veio a ser um laço para Gideão e para sua casa. Gente, como assim? Gideão estava tão crente, Gideão estava tão feliz, ele fez aquela estola como gratidão ao Senhor pela vitória, e ele coloca na cidade dele, né? Só que o texto diz que a estola veio a ser um laço, sabe por quê? Porque eles se prostituíram após ela. Ele fala: todo Israel se prostituiu ali após a estola, ou seja, após o ídolo. O que acontece? Provavelmente eles passaram a adorar aquela estola ou, por meio dela, adorar outros deuses. O texto não fala especificamente qual foi a forma da idolatria, mas o texto fala que eles se prostituíram por causa daquela estola sacerdotal. O que é a estola sacerdotal? Era a roupa do sacerdote. Era provavelmente uma construção que lembrava, que remetia às vestes sacerdotais. E aí, pessoal, a gente pensa assim: poxa, mas qual o problema? O problema é que Deus, ele não queria que Gideão tivesse boas intenções. Deus, ele não queria que Gideão ficasse inventando coisa. E hoje, a igreja moderna, ela inventa muita coisa. Eu às vezes fico me perguntando: Senhor, até que ponto a gente precisa de tudo isso? A gente está inventando muita coisa. E Gideão, ele ficou inventando. Em algum momento Deus manda fazer isso? Não, Deus não manda, né? E aí a gente pensa assim: ah, mas a gente pode fazer coisas para Deus. Tá, mas a gente não faz nem o que Deus manda, por que a gente quer fazer o que Deus não manda? Então esse é o problema. Quando a gente estiver conseguindo fazer tudo que Deus manda, quando a gente estiver conseguindo cumprir com tudo que Deus deseja, aí tudo bem, aí vai sobrar tempo, aí a gente inventa coisa que Deus não pediu para tentar agradar mais ainda a Deus. Mas enquanto a gente não está conseguindo, não vamos inventar não. Não vamos inventar moda não. O laço de Gideão foi por causa disso. Ele foi inventar. Deus não mandou fazer estola sacerdotal em Ofra. Deus mandou fazer estola sacerdotal para ficar no tabernáculo e para que o sacerdote usasse
no dia que ele fosse oferecer sacrifícios e representar o povo no tabernáculo, fazendo o serviço dele de sacerdote. Pronto, era para isso a estola sacerdotal. Mas Gideão, muito bonzinho, muito crente, muito cheio de boas intenções, resolve inventar moda. Então, pessoal, qual que é a reflexão, né, que eu fiquei pensando sobre isso aqui? Aquilo que a gente pensa que está fazendo para agradar a Deus, cuidado, isso pode estar sendo um laço. O texto diz isso. A estola veio a ser um laço para Gideão e para toda a sua casa. Vamos nos focar naquilo que nós temos que fazer. Vamos focar naquilo que Deus já nos pede. Deus já nos pede tanta coisa que a gente não consegue. De tempos em tempos, quando a gente está fazendo algumas leituras, tem listas, né? Por exemplo, fruto do Espírito. Faz uma lista. Eu até pouco tempo não sabia, eu decorei agora. Ó. Fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você faz uma lista e pensa assim, antes de eu inventar qualquer coisa, deixa eu fazer o que a Bíblia já manda, deixa eu buscar aqui o fruto do Espírito. Os 10 mandamentos, muita gente não sabe os 10 mandamentos. Faz uma lista, corre atrás dos 10 mandamentos, começa a sondar a sua vida, começa a refletir na sua vida. Se tem algum aspecto ali que você está falhando e corre atrás disso. Sabe, tem tantas coisas na Bíblia, tem tantas orientações nas cartas paulinas, coisas que nós devemos buscar e ir atrás, e a gente ignora e quer inventar moda, né? Quer inventar moda. Então, assim, aquela estola veio a ser laço na vida de Gideão e da sua família. Nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque tem coisas que, muito embora sejam bem intencionadas, vão ser laços na nossa vida, ok? Então é isso, Deus abençoe vocês. Beijo. Até a próxima.